Fala, futuro papiloscopista da Polícia Federal. Eu sou o professor Wendel Isaac, sou professor de Física e nosso curso aqui vai tratar de todo o edital, né, cobrado no último concurso, beleza? Então a gente já inicia a nossa aula de hoje sem perca de tempo, com objetividade, com clareza e com simplicidade aqui na didática. A gente inicia com o movimento harmônico simples, o MHS. Antes de iniciar o movimento harmônico simples, pessoal, é importante que vocês façam uma revisão da parte simplificada do movimento circular uniforme, lá da mecânica, beleza? Lá no movimento circular uniforme, você vai revisar período, você vai revisar frequência, você vai revisar espaço angular e velocidade angular por enquanto. Tranquilo? Dessa revisão tem como só me auxiliar? Eu vou colocar aqui algum material para vocês revisarem essa parte de movimento circular. Tranquilo? Um PDF e a gente pode ver uma outra possibilidade. Mas a priori é que vocês façam essa revisão, procurem também outros meios, né? Nosso curso tem que ser objetivo, direto, simplificado. Vamos tratar do movimento harmônico simples. Mas assim, no decorrer das aulas, eu vendo as necessidades de vocês, a gente pode sim fazer algumas alterações e algumas análises também quanto ao desenvolvimento do curso. Quero só pedir também para que vocês, quando terminar essa aula, coloque o teu comentário, aquilo que se foi interessante para você, se você conseguiu entender, se você conseguiu compreender, coloque nos comentários para eu ter uma noção de como vocês estão indo aqui na aula. Vamos logo iniciar o que é o movimento harmônico simples, Wendel. O que é o MHS? Primeiro que o MHS é um movimento oscilatório e periódico. O que é o movimento oscilatório, Wendel? E o que é o movimento periódico? Oscilatório e periódico é um movimento de vai e vem. Foi e voltou. Foi e voltou. Foi e voltou. Isso é um movimento oscilatório. E quando é que esse movimento, além de oscilatório, ele é periódico? Quando o intervalo de tempo da ida e da vinda se repete no decorrer do percurso. Enfim, tá ali, vai e volta 2 segundos, vai e volta 2 segundos, vai e volta 2 segundos. Isso quer dizer que o período sempre, o tempo sempre se repete. Por isso que a gente chama de um movimento oscilatório e periódico. Coloquei um texto aqui, é bom que se faça uma análise. Ó. Oscilar significa mover-se de um lado para outro, movimentar-se em sentidos opostos alternadamente, mover-se tornando a passar ao menos aproximadamente pelas mesmas posições. Assim, uma partícula que se movimenta para frente e para trás ao redor de um ponto dado está em um movimento que oscilatório. Periódico significa que se repete com intervalos regulares, ou seja, com tempo regular. Tranquilo? Então assim, a primeira ideia é que o movimento oscilatório periódico ele tem uma repetição, e essa repetição ocorre em intervalo de tempos iguais. E eu quero tratar com vocês também o seguinte: o MHS, movimento harmônico simples, é um tipo de movimento oscilatório periódico. Por quê? O movimento harmônico simples é um movimento de vai e vem que acontece em período constante. Esse período não muda. Por isso que a palavra, a nomenclatura vem periódico. Show de bola? Eu te peço também, não acelere esse vídeo, porque a tua compreensão pode ser prejudicada, mas assim, cada um analisa da forma como já tem costume. Não, eu vou acelerar aqui para 1,5, para 2, enfim. Mas é importante que você entenda com clareza, que a mente consiga captar todas essas mensagens que eu estou expondo para vocês aqui nesta primeira aula. Importante que vocês anotem as informações mais pertinentes para que quando chegar nos exercícios, só lembra, a banca CESP cobra muito teoria. Então, assim, das 6 questões que caíram no último concurso, 2 questões envolveram um cálculo bem simples. O restante é teórico. Anota essa informação, beleza? E aí a gente tem uma figura muito interessante
de um oscilador massa-mola. Tá aí uma massa, um bloco de massa M aqui, deixa eu pegar aqui a minha, cadê? Tá aqui, pronto. Então aqui você tem um bloco de massa M, eu chamei um bloco, mas enfim, um peso, né? E aí ele vai ficar aqui uma posição de equilíbrio, suponhamos que antes ele estaria aqui no centro, alguém puxa, ou então a gravidade mesmo, mas normalmente alguém puxa, e ele vai ficar oscilando para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Se você perceber bem aqui tem um pincel, uma caneta, aqui nessa ponta, nessa extremidade aqui, ó. Tem uma caneta, e esse carretel, na verdade aqui é um, suponhamos que seja um pano, né? Um papel que ele fica rodando aqui, ó. Esse papel vai ficar em movimento para a direita. Ele vai rodar aqui nesse eixo. Então, à medida que ele roda, esse movimento de vai e vem provoca uma onda, né? Então, descreve uma onda. E a gente percebe, temos aí comprimento de onda, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais adiante. Mas, a princípio, eu quero que vocês entendam esse movimento oscilatório, esse movimento periódico, esse movimento harmônico simples. Então vai ficar uma configuração semelhante a essa. Esse x aqui, pessoal, já vamos entender quem é esse x, ó, de 0 até x, de 0 até menos x. Isso quer dizer que isso aqui seria a elongação máxima ou a deformação. Eu ainda não estou escrevendo nada, viu? Mas aqui entenda, esse x aqui, ó, daqui para cá, seria a máxima deformação, ou o que a gente vai chamar daqui a pouquinho de amplitude do movimento. Então aqui seria a máxima, e aqui também seria, só um minuto, aqui também seria o que? A máxima amplitude, ou na verdade a máxima distância entre o ponto de equilíbrio e as duas extremidades. Vai para cima, vai para baixo. Pode ser também no movimento horizontal. A gente vai estudar também aqui no movimento harmônico simples a força no MHS e a energia. Lá no edital do último concurso ele não especificou força no MHS, ele foi direto para a energia, mas é importante que a gente trabalhe isso, porque em algumas situações a banca CESP não deixa claro que vai cobrar. Coloca alguns temas e dentro daquele tema ela pode cobrar um outro tema que está correlacionado com ele, certo? Está correlacionado, então a gente não vai perder aqui enfim, perder questões por conta dessas situações que CESP coloca para nós. Show de bola? Vamos adiante. E agora, pessoal, o mais importante. Por que eu pedi para que vocês revisassem o movimento circular uniforme? Porque existe uma relação muito importante e todas as aplicações elas partem do movimento harmônico simples em consonância ou relacionado com o movimento circular uniforme. Essa é a nossa primeira aula, tá bom, galera? Então, muita calma, eu estou falando com bastante clareza, com bastante tranquilidade, para que vocês entendam. O que eu vou levar em consideração? Qual é a nossa análise? É o movimento circular? Não. A nossa análise é o movimento harmônico simples, que é essa parte aqui de baixo. Ó. Olhe para cá, para a parte de baixo, e a gente vai ter aqui, vamos supor que temos uma bolinha aqui, ó. Essa bolinha vai para a esquerda, deixa eu pegar aqui o laser para vocês verem melhor. Essa bolinha vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, e vai ficar assim a vida inteira, desde que desprezemos as forças dissipativas, desde que a gente despreze também as forças de resistência do ar, força de atrito. Então, assim, analisemos um pêndulo de um relógio, né? Um relógio pendular que ele fica indo para a direita e para a esquerda, aquele relógio cuco, né? Beleza. Então é o seguinte, a nossa análise é o MHS, que eu até especifiquei aqui de verde. Essa figura é de um livro muito interessante, se vocês puderem adquirir, adquira Tópicos da Física. Tópicos da Física, tá bom? Então aqui MHS vai e vem, vai e vem. Só que se a gente analisar o MHS como sendo um movimento circular, a gente pode ter bastante informação importante aqui, ó. O que é o movimento circular? Vamos olhar agora para o MHS, o MCU aqui em cima. Estamos aqui com a bolinha aqui, né? Então, à medida que essa bolinha sobe, vamos colocar com o sentido anti-horário mesmo, ela está subindo, movimento circular. Quando ela chega aqui,
Vamos analisar, pessoal, a seguinte forma. Como a gente analisa o movimento harmônico simples? Deixa eu pegar aqui uma cor amarela. Vamos supor que a gente tenha aqui uma grande luz, uma lâmpada aqui em cima, uma grande iluminando, né, toda essa trajetória, toda esta lâmpada aqui vai iluminar aí todo o percurso, ou seja, todo o movimento circular. Olha só, se essa bolinha está aqui, ela vai gerar no solo uma sombra. Percebem aí, ó. Percebam aí, ó. Então eu estou iluminando. Quando você coloca a sua mão no meio, aqui no chão vai aparecer uma sombra. Então vamos analisar que esse eixo X aqui de baixo seja a sombra das bolinhas daqui de cima. Wendel, bora lá, explica direitinho. Aqui, ó. Quando eu estou com a bolinha aqui nesse ponto, existe uma sombra dela aqui. No ponto A, seria a amplitude, né? Aí ela vai, quando chega aqui, ó, a sombra dela está aqui embaixo. Viu? Está aqui embaixo. Quando ela chega aqui, a sombra dela está lá embaixo. Estou analisando o círculo com esse eixo aqui MHS. Quando ela chega aqui, a sombra dela está aqui embaixo. Então vai ficar assim, oscilando. O Wendel, quando chegar aqui, vai ficar na mesma posição. Então assim, percebam que aqui, até chegar no ponto O', ele vem para a esquerda. Do O' para o O, ele vem para a direita. E depois ele volta, que o movimento é circular, o movimento é periódico. E aqui no MHS vai ficar indo e voltando. Indo e voltando. Indo e voltando. A análise vai ser relacionar o MCU com o MHS. Vamos só lembrar aqui de algumas coisas interessantes, galera, que aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar de ângulo φ. Show de bola? Ângulo φ, que é o ângulo de inclinação do ponto. Vamos chamar aqui, é um ângulo, na verdade ele só coloquei como sendo o raio da minha circunferência, ele vai ser a própria amplitude do MHS. Então já vocês começarem a notar algumas informações. Então o raio é igual à amplitude. Como assim, Wendel? Só para vocês não esquecerem, quando estivermos trabalhando com o raio no movimento circular, ó, o raio no MHS, que show, gente, muito legal. O raio no MHS é igual a amplitude, desculpe, o raio no MCU, né? Acabei que me equivocando aqui. O raio no MCU, aí vocês ficaram assim, como assim o raio no MHS? O raio no MCU, e aqui seria o raio, a amplitude, desculpe, no MHS. Show de bola. Então isso são iguais. Tranquilo. E essas posições, pessoal, aqui as posições, ela vai variar de acordo com o tempo. E de alguma forma a gente vai ter que analisar essas posições aí. Então, o que vocês vão ter que fazer? Analisar, vocês vão fazer uma análise do MCU. É a sua primeira atividade. Atividade de classe. Desculpa, de casa. De classe é isso aqui. Atividade de casa, tarefa para casa, vocês revisarem o MCU. Qualquer dúvida, pessoal, me ponho à disposição de vocês aqui através do meu WhatsApp. Pode mandar mensagens. Qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer das resoluções dos problemas, se tiver algum material, me mande também para que eu analise. Professor, eu estou vendo aqui por esse material, não consegui entender porque que tá, enfim, porque que é menos, porque que é, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem pode me passar, tá bom? Grandezas importantes do MHS. Por isso que eu pedi para que vocês fizessem essa análise do MCU. Por quê? A amplitude já falamos, né? A amplitude seria a distância máxima no MHS. Voltemos aqui para uma figura. Vamos pegar aqui um oscilador massa-mola. Pessoal, eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer. Pronto, eu vou pegar aqui ó, uma mola totalmente comprimida. Vamos lá, analisando, né, pessoal? A gente vai trabalhar isso aqui depois, o movimento em uma massa-mola, período na massa-mola, pêndulo também, a gente pode fazer isso. E aí ela vai. Vamos supor que seja a posição de equilíbrio, né? Posição de equilíbrio. E aqui seria, suponhamos que aqui seria uma posição de alongamento ou elongação máxima, né?
Então suponhamos que a nossa configuração seja essa. Eu acho que não está muito legal, deixa eu apagar aqui e refazer. Vou fechar aqui porque existe um barulho ali que está tentando atrapalhar a nossa aula. Então mais ou menos aqui. Pronto. Vamos tentar entender aqui, galera, o que é essa amplitude, né? Aqui seria, aqui no meio, vamos colocar que seria a posição de equilíbrio. 0. Ou seja, onde a mola está o quê? Relaxada. Essa mola está relaxada. Essa posição aqui, vamos colocar aqui, seria uma posição onde a mola está totalmente comprimida. Eu vou chamar aqui de menos A. Pode ser menos A, enfim. E aqui, ó, vai ficar assim um pouco... Vamos lá, vou colocar assim. Aqui seria o A, mais A. Ou seja, aqui seria a amplitude do movimento. O Wendel, mas esse tamanho aqui está menor. Só foi um erro de cálculo aqui, galera. Mas assim, essa distância daqui para cá é a mesma dessa distância daqui para cá. Viu? Analisemos dessa forma. Então esse A é a amplitude. Então o A aí seria a distância máxima do ponto de equilíbrio até as extremidades. Tranquilo, Wendel? De boa. Cara, sensacional, professor. Sensacional mesmo. Eu estou conseguindo compreender. E vamos aqui. Vamos à próxima. Período. O período é o tempo para uma oscilação completa. Muito cuidado, pessoal. O período vai ser o tempo em que essa massa M aqui, ó, vai fazer o movimento de ida e de vinda. Demorou 10 segundos, Wendel. Então 10 segundos seria o que? Seria o período. Muita gente confunde o período, por exemplo, está aqui, ó. O objeto está aqui no centro, ele vai e ele volta aqui no centro. Cuidado, isso aqui não é período, porque o período vai ser uma oscilação completa, porque aqui ele está indo e aqui ele está voltando, então tem que ser o tempo dele ir e ir novamente. Então vai, volta e aqui para aqui, ó. Então isso seria também um período. E vocês vão lembrar o seguinte, outra coisa que eu estou trazendo aqui nesse slide, ó. O período vai ser o número, vai ser o quê? O tempo para uma volta completa. Ou seja, o tempo para uma volta completa. E aí o período vai ser o quê? O inverso da frequência. Por que, Wendel? Porque a frequência, cuidado pessoal, a frequência, viu? A frequência do movimento, não é a frequência angular, que eu vou já falar para vocês. Ó. Então a frequência vai ser o número de voltas, o número de oscilações por intervalo de tempo. Vou ensinar do movimento circular, sim, do movimento circular, mas a gente associa aqui também ao movimento harmônico simples. Então já temos aqui o período, já vimos a frequência, desculpe, a amplitude e vimos a frequência. Agora muito cuidado para não confundir a frequência angular com a frequência do movimento. A frequência angular seria o que? O ômega, que seria a pulsação do movimento, a velocidade com que ele vai e com que ele volta. E geralmente essa pulsação é dada em radianos por segundo. Deixa eu colocar aqui, ó, radianos por segundo. E depois eu vou abrir alguns boxes, né, pessoal, de dicas. Então eu vou falar de algumas coisas no decorrer do tempo, né? Não vai ser agora aqui no início da aula para vocês ficarem lembrando, né? Mas eu vou fazer isso aqui. Frequência, vocês lembram, pessoal, a unidade de frequência é o Hertz, viu? Que é a mesma coisa que segundo a menos 1, tá bom? O período é dado em segundos no sistema internacional e a distância, né, pessoal, no sistema internacional, a amplitude é dada em metros. Eu estou colocando aqui para vocês essa parte teórica introdutória que é muito importante. Beleza? Tranquilo até aqui, galera? Não esqueça, coloca a tua dúvida, coloca o teu comentário, coloca aí, enfim, faz a avaliação dessa aula, pessoal. Por favor, e eu vou tentar ser o máximo possível claro com vocês e objetivo também. Então, olha só, pessoal, para que essa aula não fique muito extensa, te peço para que você assista a parte 2, tá bom? Então, eu vou dividir esta aula aqui em algumas partes para ficar bem melhor a compreensão, para ficar bem mais objetivo. Então, assista aí a parte 2 da aula de movimento harmônico simples, introdução. Valeu? Tamo junto!